Boa noite, igreja. Somos não tantos, né, feriadão, mas somos barulhentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Igreja avivada, cheia do Espírito. Saúdo também você que nos acompanha pelo YouTube. Quando eu falo poucos, os necessários, viu, gente? O Evangelho ele não tem nada relacionado à numerologia. O próprio Mestre Jesus, tendo todo o poder e tendo os nossos cabelos contados, ele não se vangloriava dos números. Curava todos, fazia a muitos. Ele não se vangloriava dos números. Prazer te ver, viu, Julião? Que bom te ver. Agora como irmão, visitante, filho da igreja, mas que agora frutifica lá no Rio de Janeiro. Glória a Deus. E é bem interessante, né, que nossos pastores, Caio e Raquel, sempre falam que o Senhor sempre trouxe para eles que a Manaim seriam, dentro das missões da igreja, seriam igreja formadores de líderes, né? E é bem legal, o Júlio teve uma boa jornada conosco, e por esses dias a gente já estava trocando mensagem de coisas que ele está vivendo no Rio de Janeiro, no Ministério Infantil lá também, e frutificando. Coisa linda, meu irmão. Amados irmãos, começar essa reflexão de hoje com uma pergunta. Quem gosta de sofrer? Ergue a mão aí, só para a gente fazer uma estatística. Ninguém gosta? Ainda bem, né? Pergunta óbvia. Até para testar um pouco a nossa sanidade antes da ministração. Nós não gostamos de sofrer, mas a ministração de hoje é sofrimento para a glória de Deus. Mas quem já sofreu na vida? Aí é outra pergunta. Tem uns aqui que estão levando 2 mãos e o pé ali da cadeira, né? Então, mesmo não gostando de sofrer, ninguém gosta. 100% de... Mas ninguém conseguiu passar seu sofrimento. Então, nessa breve conclusão, que a gente leva é que a nossa vontade sobre o sofrimento não quer dizer muita coisa. Que a gente não quer sofrer, mas invariavelmente, ao longo da vida, teremos. E alguém pode dizer, pô, pastor Júnior, eu vim de feriadão, né? Para receber uma palavra sobre sofrimento, queria algo mais para dar um ânimo, né? Mas, meus amados irmãos, eu sempre gosto de dizer que eu sou apenas um carteiro. O que o Senhor manda entregar, eu entrego. E diferente do carteiro comum, qualquer pregador do Evangelho, ele recebe a carta aberta, né? Então, aquela carta ela vai lhe exortando, lhe corrigindo, lhe ensinando. E sofrimento, meus amados irmãos, ele está relacionado, né? É sinônimo de desgosto, adversidade, aflição, martírio. E como assim? Além de ser sofrimento, você já não basta sofrer, tem que sofrer para a glória de Deus? Sim, meus amados irmãos, se a gente tem uma responsabilidade bíblica, a gente tem que passar por ela na sua integralidade. E nós temos, sim, relatos que não são excepcionais, até constantes na palavra de Deus, sobre sofrimentos. E muitos homens e mulheres de Deus conseguiram sofrer e ainda dar glória a Deus nesse contexto. Mas a gente tem vivido um mundo da vitória, o mundo da bênção, o mundo da satisfação pessoal, ali um mix, né, entre a teologia da prosperidade não trouxe a resposta por homem, agora tem a teologia do coach, tem algumas que bate as duas no liquidificador e fica um negócio meio misturado, onde como se Jesus tivesse morrido na cruz tão somente pelo nosso bem-estar. E tem uma frase que eu gosto sempre de reafirmar até para mim. E sempre eu gosto de compartilhar com os irmãos, que é: Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. Deus não tem compromisso com a nossa felicidade. Ele quer transformação. Felicidade conforme os nossos padrões humanos caídos. Ele é um pai que cuida, como o Lucas bem falou, que ele vai nos prover do que a gente precisa. Mas a nossa perspectiva de felicidade, o que ele entende, o que é a verdadeira necessidade humana, é completamente diferente. E o desafio de qualquer coisa bíblica, meus amados irmãos, qualquer análise bíblica da palavra de Deus, é você buscar ser
equilibrado. Da mesma forma que a gente não pode deturpar a palavra de Deus, puxando para uma extrema prosperidade, alheia a sofrimento, isso não é bíblico, mas também a gente não pode ir para um outro lado de um cristianismo derrotista, que só arranca corrente, que vive derrotado. E como é que eu equilibro isso? Através do Espírito Santo, meus amados irmãos. Sem ele, a tua razão vai te puxar para um ou para outro. O Espírito Santo em nós, ele nos forja o caráter de Deus, e a gente consegue conviver com isso. E o Evangelho nós temos que ter. Certa vez eu preguei um sermão que se chama rapadura. Tem um ditado no Ceará que é rapadura é doce, mas não é mole, né? E eu fiz um trocadilho que eu falei, o Evangelho é doce, mas não é mole. É a mesma coisa. E o nosso Mestre Jesus, por vezes, ele ratificou isso. Nós temos sim bônus no Evangelho, salvação, vida eterna, inspiração, cuidado, identidade, mas também está nesse combo, e não é igual o combo de fast food, que você pode trocar a batata pela maçã, ou por qualquer coisa. No combo, você está abraçado com um combo total, que também vai ter sofrimento, perseguição, humilhação, nesse combo. E o nosso Mestre Jesus, ele falou, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando é uma fala do próprio Mestre, do próprio Deus, é algo tão claro, e que muitas vezes a gente quer fugir dessa verdade, porque não é uma possibilidade. Eu passo por esse versículo, não, tereis aflições é possibilidade. Não, é fato. É um fato que, durante a nossa vida terrena, e nós fizemos um experimento social que todo mundo já teve alguma aflição, algum sofrimento na vida, então a verdade bíblica continua sendo verdade peremptória. Nós passaremos, sim, por tribulações. Mas aqui, meus amados irmãos, também não é para a gente voluntariamente querer sofrer. Mesmo que os nossos mestres dizem, tende por grande alegria passar por sofrimento e tribulação. Mas ninguém não é insano de querer sofrer por querer sofrer, ou querer, não, me dá mais sofrimento, eu quero mais. Não é sobre isso, não é um masoquismo espiritual. Porque até algumas religiões deturbam para isso, com mutilação de corpo, com uma série de coisas, achando que esse sofrimento ele vai te levar à transcendência. E, na verdade, vai levar muita dor, muita pancada, e o cara lá delirando, ele deve encontrar alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas que não é o Evangelho verdadeiro. E nós, como cristãos, meus amados irmãos, nós temos, sim, que aprender a sofrer para a glória de Deus. Porque se o sofrimento vem, é inquestionável, é uma verdade bíblica, vem para crente e não crente, para justo e injusto. Como nós respondemos esse sofrimento, isso vai revelar muito da nossa fidelidade, da nossa confiança e da nossa fé. E eu fico pensando, meus amados irmãos, o mundo está mal, adoecido, e infelizmente, né? Infelizmente não, felizmente, porque é a verdade bíblica, né? O macro cenário é de ladeira abaixo, que nós estamos vivendo os últimos dias, e a palavra de Deus é muito clara, que o macro cenário, para Jesus vir, o macro cenário tem que piorar. Então, simples, todo mundo quer ser arrebatado, mas ninguém quer viver num mundo que tem os princípios das dores. Mas nós cremos que, mesmo nesse contexto, o Senhor ele pode fazer distinção entre os que servem e os que não servem. Mas, estando nesse mundo vai gerar adoecimentos. Cito um exemplo simples. Ontem eu peguei as minhas filhas, e a gente teve um tempo ali aproveitando esse calor na piscina do condomínio, e ali em 40 minutos eu consegui sair adoecido de ver 4 jovenzinhos entre 11 e 13 anos, que 50% das palavras era palavrão. E eu disse, meu Deus, e esse é o mundo que a gente vai conviver. Isso é apenas uma dose homeopática, é dizer, papai está falando palavrão, de filho. Vamos ali mais para o cantinho, não tem o que fazer. Esse é o mundo. E o mundo, eu fico imaginando como esse mundo sem Deus vai passar por sofrimentos e aflições. Podem buscar alternativas, vícios, alucinógenos,
questões motivacionais, questões que lhe tornem mais motivado, mas, na essência, o mundo vai sofrer e tem sofrido sem um Deus para passar pelos sofrimentos. E a igreja, meus amados irmãos, ela deveria, sim, suportar de forma diferente os sofrimentos. Eu não estou dizendo ser alheio ao sofrimento. Não, eu amo sofrer. Não é sobre isso. Mas a igreja de Cristo, os cristãos genuínos, se temos a fé que nós temos, conhecemos quem somos, nós devemos passar por dificuldades e tribulações de uma forma diferente do mundo. E é bem interessante, por isso que a igreja é algo maravilhoso que cresceu e foi nos dado por Deus, pelo próprio Deus, que é na comunidade cristã, a gente consegue ver os dois tipos de testemunhos. Irmãos que engrandecem a nossa fé e nos surpreendem, dizendo como é que ele ou ela passou por isso, em diversas situações. E alguns desses irmãos, tem irmão que está aqui, como pastor, você sabe das histórias, luto, alguma coisa relacional, alguma coisa relacionada a negócio financeiro, emprego, uma saúde, e tem irmãos que conseguem passar por isso, não inerte a isso, mas de uma forma piedosa, de uma forma que é gerada um testemunho, um caráter, e você diz, meu Deus, glória a Ti, Senhor, porque a gente vê cristãos que em meio ao sofrimento, em meio às adversidades, eles conseguem passar, não inerte, não sem sentir dor, mas na mesma igreja, no mesmo contexto religioso, você vê, parafraseando aqui o nosso pastor Edu, o crente Nutella, que na primeira mudança de temperatura, ele já derreteu. Ele já se desfaleceu, ele já negou. E, meus amados irmãos, a gente tem que ter muita clareza que servir o Senhor quando o vento está favorável, onde tudo está indo bem, onde não é muito difícil, mas vai ter alguns momentos, alguns desertos, alguns momentos onde o sol vai ficar um pouco mais nebuloso, e permanecer no Senhor que é um desafio. E, para mim, quando a gente faz a comparação entre um cristão genuíno e um não crente, isso tem que refletir nas nossas atitudes diárias. O velório do cristão é para ser diferente do velório do não cristão, se cremos a mesma coisa. E, às vezes, é maravilhoso, você vê pessoas em luto, chorando, em algum momento, mas você vê a pessoa com o Espírito Santo consolando, com esperança de algo maior, de algo transcendente, de um encontro. E, muitas vezes, para alguém que não crê ali, acabou. Então, se acabou, meus amados irmãos, é só desespero. Não vai ter muita diferença daquele seu parente ou um animal irracional que foi enterrado. Se somos cristãos com fé, se tem uma lista de demissão arbitrária numa empresa, é para o cristão consolar o não cristão. Mas a gente tem visto muito cristão, aí eu estou falando de IBGE, que no final o não, cara, já quem está demitido ali mesmo, vamos para o happy hour, ou vamos fazer qualquer coisa alternativa para esparecer a tua cabeça. Não, na verdade, nós é que temos que consolar e ser resposta para esse mundo. Isso vale para tudo, para diagnósticos de saúde. A nossa fé ela tem que ser nosso escudo e que vai nos ajudar a suportar isso. Amém, igreja? E a Bíblia, meus amados irmãos, ela não esconde o sofrimento. Se somos cristãos, eu vi um certo pastor falando alguma coisa, se temos caráter, temos bom senso, a palavra de Deus é para ela nos transformar. Se eu ler ela com caráter, sendo honesto ao que eu estou lendo, e se eu tiver bom senso, é para ela nos transformar. E não tem como a gente fugir de algumas verdades bíblicas. Como assim, Júnior? Grandes heróis da Bíblia foram grandes sofredores. José, Jó, Estevão, Paulo e o próprio Jesus. E o próprio Deus. Muitas vezes a gente quer, às vezes analisa o tempo de Jesus aqui na Terra, dizendo, não, Jesus esteve aqui, mas não foi. Isso é
convicção da igreja. Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Então, nós podemos dizer que Deus sofreu. O Senhor de todas as coisas, Ele sofreu. E muitas das vezes a gente pode querer um falso evangelho diluído, que vai me dar só vitória, só bênção, tudo conforme ao que eu imagino. E o texto, vamos abrir nossas Bíblias, meus amados irmãos, Atos capítulo 16. A gente vai ler uma passagem bíblica bem conhecida, de um dos sofrimentos, no plural, do nosso apóstolo Paulo. Puxar a capivara de sofrimento do apóstolo, misericórdia. E aqui era a segunda viagem missionária, ele estava com Silas, seu companheiro de jornada, ali em Filipos, na Macedônia, não existia igreja estruturada. Um pouco antes ele encontra Lídia, prega, e ali o evangelho estava começando a ganhar formas naquela localidade. E um pouco depois disso, ocorre o que está em Atos, a partir do verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E, levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas. Wilson, se quiser projetar o texto direto, fica melhor, que aí só tem um recorte, porque eu vou ratificar depois. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou-os para sua casa, servindo-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa ordem: solte esses homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertos. Agora você pode sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados.
os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Glória a Deus pela sua palavra, Senhor. E dentro desse contexto aqui, meus amados irmãos, um recorte longo das Escrituras, eu extraio aqui 8 lições sobre sofrimento e como sofrer para a glória de Deus e o sofrimento para a glória de Deus. A primeira lição está no verso 16. Sofrimentos são inesperados. Primeira parte do verso 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava. Meus amados irmãos, por mais que a gente queira ter o controle da vida, por mais que a gente faça plano de saúde, seguro, tem uma série de questões que são prudentes para muitas vezes nos precaver de algumas coisas, tem uma disciplina financeira, tem alguma reserva, ou tem uma série de coisas que nos levam para um nível de prudência, mas ainda assim, meus amados irmãos, o sofrimento ele é inevitável. Eu não consigo, eu quero sofrer só em janeiro, que é um mês ali que está entre safra do trabalho, as crianças não estão indo para a escola, o meu tempo para sofrer é só em janeiro. Não, eu quero sofrer só segundas, quartas e sextas, aí dá uma pausa, aí terças e quintas eu dou um respiro e ali a gente recomeça. Não, esses homens acordaram, foram para o lugar de oração e a vida deles naquele contexto deu um chacoalhar enorme. E o que nós temos que entender que o sofrimento ele é inesperado. E muitas vezes ele acontece, às vezes, sofrimento sobre sofrimento. Quando você acha que aquele já está lhe batendo nas cordas, você acha que não aguenta mais. Às vezes aparece outra coisa que também lhe atinge, mas a palavra de Deus nos diz que Ele não nos dá nenhuma prova maior do que o que a gente possa suportar. E a gente sofre, fica nas cordas, quase joga a toalha e a gente passa. Uns mais brevemente, outros mais longos. Mas a primeira lição é que o sofrimento ele é inesperado e bate à nossa porta quando menos esperamos. Uma outra lição é que nós podemos sofrer por fazer o bem. Verso 18. Ela, que era a escrava, continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. E aqui existia uma escrava, ela era utilizada para fins financeiros pelos seus senhores, e ela, ao ver Paulo e Silas, ela começou a dizer que aqueles homens eram de Deus, andar atrás deles. Chegou um momento que Paulo falou para que o demônio saísse daquela moça, e aquela moça foi liberta. Então, todo esse sofrimento que a gente vai ver de Paulo na prisão, açoite, tudo isso, ele foi oriundo por libertar alguém de demônios. E, meus amados irmãos, essa questão do sofrimento é algo tão duro, porque uma das perguntas que mais circundam, que muitas vezes, talvez você já foi questionado ou não, é por que sofremos? Aí algumas delas dizem, se Deus é tão bom, por que sofremos? E são perguntas que aquele que disser que tem a resposta é leviano ou mentiroso, porque a gente não consegue cravar por que sofremos. Esse foi a crise existencial entre Jó e os seus amigos, ambos de bom coração, querendo fazer uma relação de causa e efeito com sofrimento. Jó, o homem mais justo da terra, eu sei quem eu sou, eu não mereço esse sofrimento. Os amigos, sabendo que Deus é justo até então, e Deus abençoa, como é que esse homem está sofrendo? Então a conta não fecha. Aí a gente entra num algo muito comum, que infelizmente é do nosso meio, em vez de se compadecer com a dor do outro, muitas vezes acolher o outro em ferida, muitas vezes quando tem um momento de sofrimento, ainda tem comentário aqui, eu acho que está dando brecha, não acha não, irmã? Eu acho que é brecha. Aí começa-se uma teologia, uma busca da brecha. A brecha fechou, a brecha abriu, a brecha é grande, como é que está essa brecha?
Mas, meus amados irmãos, a gente não consegue cravar qual foi a brecha de Jó, o homem mais justo da terra. E, obviamente, a gente não consegue cravar o motivo do sofrimento. Pode ser sofrimento, meu amigo, que não tem nada espiritual, é você mesmo que tomou a decisão e já se abraçou com aquilo. Pode ser sofrimento, que pode ser casca de banana do inimigo. Mas uma coisa a gente sabe, se o Senhor é quem nós cremos, tudo está debaixo da soberana vontade do Senhor. Tudo, inclusive o nosso sofrimento. E é muito duro, assim, sofrer por fazer nada já é ruim, mas você sofrer por fazer o bem, meus amados irmãos, a gente vai ser perseguido, pode ser caluniado, pode ser ridicularizado por fazer o bem, por amar, por orar, por dar um afago, por ter misericórdia. Sim, foi isso que aconteceu com os nossos irmãos Paulo e Silas. E o sofrimento, meus amados irmãos, muitas vezes a forma deles são injustos. E aqui eu boto injusto entre aspas, meus amados irmãos, porque a gente não compreende a questão da dimensão do Senhor, mas quando eu falo aqui injusto é no sentido que muitas vezes o sofrimento vem quebrando até as regras e os padrões. Foi o que aconteceu aqui com Paulo e Silas. Vamos aos versos 22 e 23. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu a instrução para vigiá-los com cuidado. Na versão King James ele fala: a multidão unânime ficaram contra aqueles homens. A sequência é: liberto, a escrava, os senhores daquela escrava levam ele para a praça, onde existiam os magistrados, e numa colônia romana, o magistrado, numa província, era a liderança máxima. E ali eu começo a fazer acusações, e em certo ponto, as acusações não eram totalmente ilegítimas, porque falaram que esses judeus, eles estão pregando coisas que são alheias à cultura romana, e Roma era muito dura contra isso. Isso não era de toda sorte errado. Mas a partir daí vem uma multidão e não dão o direito de defesa a Paulo e Silas, que eles deveriam ter, e muito mais do que isso, eles eram cidadãos romanos. Então, se você fosse cidadão romano, você tinha que ter um outro nível de julgamento. Você tinha direito a algumas benesses de ser parte do império. E eles não tiveram, eles foram tratados como indigentes. E ali, rapidamente, já decretaram: rasga as roupas, açoite, humilhação pública de toda uma multidão humana, unânime, vergonha e prisão. E ali Paulo, ele não podia nem chamar o VAR. Senhor, se é para me sofrer, mas chama apenas o VAR, para que o julgamento fosse justo. Às vezes o sofrimento vem, meus amados irmãos, até com a demissão fora do prazo, com coisa que você deveria receber, que não deveria receber, com questões que são ilegais, com questões que são imorais, e muitas vezes, Senhor, mas isso é contra até a justiça moral do meu país, infelizmente. Foi o que aconteceu com esses homens. E aqui, e quando ele fala muitos açoites, muito provavelmente, foi a máxima que foi 40 menos 1. Né? 40 açoites, 40 chibatadas, era o máximo que aquela cultura da época podia dar, que eu entendi que chegando ao 40 a pessoa chegava perto da morte, e muitas das vezes os magistrados diziam: não, é 40 menos 1, vai só até 39. E Paulo, quando ele puxou a sua capivara de sofrimento, ele disse que por 5 vezes ele recebeu a sentença máxima de chibatadas, que eram as 39. Então, Paulo e Silas, dentro desse contexto, por fazer o bem, um julgamento injusto, eles ainda levaram na pele, literalmente, esse nível de martírio. E não sendo só exclusivo a eles, prisão e pancada era a tônica da vida da igreja primitiva. Ponto 4, verso 25. Adorar no sofrimento. Esse aqui talvez é o texto, o versículo mais famoso de toda essa passagem bíblica.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos ouviam. Então, Júnior, você está dizendo que um sofrimento por fazer o bem, com questões que os padrões morais da época foram ultrapassados, foram ultrajados, e ainda assim, esses homens presos, com os pés amarrados, o texto é muito claro, esses homens adoravam a Deus? Eles adoravam a Deus. E adorar no sofrimento, meus amados irmãos, o texto ele não é claro, o texto é muito claro dizendo que foi louvor, né, e oração. E o texto ele não nos diz qual era esse nível de louvor e adoração. Se eram com lágrima, com choro, com pranto, mas muitas vezes é dada uma visão muito romântica disso, como se eu estivesse com as minhas costas em carne viva, e eu estivesse lá louvando, dando glória, rodando e tudo bem. O texto não é claro sobre isso, mas o texto é claro que existia sim corações curvados em adoração ao Senhor. Eu particularmente, eu presumo que esse louvor e essa oração era muito mais regado por lágrimas do que por sorriso. Era muito mais regado por angústia do que por esperança. Naquele momento, talvez era muito um louvor, uma adoração muito mais regada por medo, por incerteza, do que qualquer outra coisa. Mas eles conseguiam ainda nesse contexto adorar. E por que eu tento pensar por essa forma? Porque a gente vê Davi, o grande adorador, o homem segundo o coração de Deus, deixar salmos completamente com oração e louvor angustiado. Jó também, nas suas crises, ele não negou a Deus, não blasfemou a Deus, mas você via ali angústia, tristeza. Então, isso nos leva que é possível sim você estar sofrendo, é possível sim você ter momentos de dificuldade, mas ainda assim continuar com um coração curvado ao Senhor. E isso é constrangedor. Não sei se para vocês, para mim é. Quando eu vejo Paulo e Silas, o que eles passaram e como passaram, de Senhor, me ajuda a aprender, porque o mesmo Espírito que estavam neles, estão em nós, amém? Se Deus não muda, então esse Espírito é para nos capacitar a viver coisas transcendentes, como esses mesmos homens. Ter a capacidade de adorar, sim, em meio a sofrimento. E é bem interessante, né, que isso corrobora com algumas experiências pessoais. Em alguns momentos, lá em casa, em alguns momentos mais difíceis que a gente passa, às vezes o Senhor manda uma trilha sonora que nos acompanha daquele sofrimento. Aquele louvor, ele roda, 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 roda. Que quando você sai do vale, você diz, cara, eu não quero aguentar mais ouvir esse louvor não, porque aquele louvor, ele servia para aquele momento, para aquele vale. E você louvava e chorava e o Espírito Santo era alimentado. E é a graça do Espírito Santo, que até em meio à situação, às vezes ele tem um louvor que foi escrito para alguém que não sabia que usar, mas que ia tocar o nosso coração e nos fortalecer dentro desse contexto. E Tiago 5,13 vai dizer, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Alguém encorajado entre vós, cante louvores. Então, meus amados irmãos, um aprendizado que a gente tem que ter com Paulo, Jó, Estevão, esses grandes homens, o grande desafio do sofrimento é não perder o coração adorador. É não perder o coração adorador. O corpo vai chorar, a angústia vai vir, o medo pode bater aqui no teu intelecto, algumas angústias, é natural. Mas o Senhor ele tem que preservar o nosso coração adorador. Verso 28.5. Como sofremos impacta os outros. Como assim, Júnior? Então você quer me dizer que o meu sofrimento já não basta ser só para mim, já não basta, ele tem impacto sobre a vida dos outros? Totalmente. A forma como nós sofremos, ela gera impactos positivos ou negativos na vida dos outros, daquelas pessoas que estão
em nossa volta. E por que eu digo isso, meus amados irmãos? O mundo, principalmente no Brasil, que é um país majoritariamente cristão do IBGE, o brasileiro ele não tem mais problema de ter acesso a sermão, a palavra não. É na rádio, é no podcast, é no YouTube, é na televisão aberta, é na fechada. Mas o que o mundo está carecendo é de testemunhos de cristãos genuínos que conseguem, em meio às suas privações, dificuldades, tribulações, sofrimento, ainda assim preservar o seu coração adorador. Isso vale muito mais do que você assistir, na minha percepção, 40 shows com esses nomes aí que a gente vê na televisão. Porque a pessoa vê e diz, mas beleza, assim, eu quero ver essa fé prática, meus amados irmãos. Eu quero ver essa fé prática. O ímpio vai dizer, não é você chegar aqui todo dia e me convidar para a igreja. Isso aí você pode fazer por benevolência, por um grupo social. Você pode lá me mandar um versículo. Isso é bênção, a gente tem que fazer, a gente tem que expandir o reino. Mas para um ímpio que conhece você e vê como você passa numa prova, diz, rapaz, não foi por ele que ele passou. Foi o Senhor dele. Isso é precioso. Então, como sofremos impacta os outros. Vamos ver. Verso 27 e 28. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso. Estamos todos aqui. No verso anterior, esse choro, que eu presumo, mesmo assim, a oração, o louvor, o texto é muito claro que tocou, era perceptível pelos outros presos. No meio dessa adoração, no meio desse louvor, um terremoto vem, todas as portas são abertas, os grilhões são soltos, o carcereiro acorda, e na tradição romana, se você era um carcereiro, o que você deixasse acontecer com o preso, isso voltaria para você, então era vida por vida. Se ele perdesse a vida do seu prisioneiro, você teria que ser morto. E ele, querendo antecipar aquela situação, ele já pegou a sua espada e já vou acabar com isso, que já que eu vou morrer, que eu morra com menos vergonha, que eu não passe por um julgamento, por tudo. E dentro daquele momento, Paulo fala, Paulo, para, estamos todos aqui. E muitas vezes a gente passa pelos trechos bíblicos de uma forma... E a transformação que essa adoração, esse louvor gerou nos outros presos? Porque eram presos, muito possivelmente, ladrões, assassinos, no mínimo sonegadores de impostos, rebeldes com o Império Romano, e eles não tinham nada a ver com aquilo, mas quando as portas são abertas, naturalmente poderia ter um preso que queria matar o carcereiro, né? Ele teria levado umas coças, não podia gostar da comida, de uma coisa. Por que esses presos não fugiram? Por que esses presos não chegaram e, pô, esses crentes aí passaram a noite com uma ladainha aqui no meu pé do ouvido, vamos dar uma coça nele, vamos matar eles também? O sofrimento de Paulo e Silas não ficou apenas neles. Impactou prisioneiros que conseguiram ficar calmamente dizendo, estamos aqui, quer aprender de novo? Isso é o poder de Deus que transforma. Ponto 6, sofrimento para a glória de Deus. Do 30 ao 33. Então levou-os para fora aqui o carcereiro e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. E aqui, gente, o sofrimento que já tinha gerado fruto naqueles presos, a gente não sabe se foi conversão genuína, ou foi apenas temor, ou foi apenas admiração, mas ele começava a gerar frutos de glória.
Aquele carcereiro, vendo que não precisava mais se matar, porque tinha resolvido a questão com os presos, ele chama Paulo e Silas e faz a pergunta de $1 milhão. O que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde: creia no Senhor Jesus e será salvo. E aqui existe vou abrir aqui algo muito importante, ele segue dizendo: e será salvo você e sua casa. Esse é um dos textos mais tirados do contexto, porque a macrovisão bíblica, a cosmovisão bíblica, ela não dá nenhum espaço para que a gente diga que filho vai ser salvo por pai, pai vai ser salvo por filho. Muita gente pega esse versículo: será salvo você e sua casa. Não, a gente não consegue cravar isso dentro da macrovisão bíblica. Cada um precisa se converter e se arrepender. Mas especificamente naquela janela, Paulo já, inspirado pelo Espírito, se você crê, será salvo você e sua casa. Isso é tão óbvio que eles tiveram que ir para a casa dele pregar. Se fosse salvação automática, não precisava lá pregar arrependimento. Eles se arrependem e todos são batizados. Então, aquele sofrimento, aquela humilhação pública, aquelas dores físicas, começam a gerar frutos visíveis e palpáveis de glória. E a pergunta que fica, meus amados irmãos, eu tenho uma grande admiração pelo apóstolo Paulo. Eu vou gastar, pior que na eternidade a gente não sabe qual é o tempo, né? Que não tem medida, não tem começo, mas eu vou gastar muita coisa da eternidade com o apóstolo Paulo. Porque uma das coisas que... Paulão, só entre nós aqui. Quando você viu aquela alma, aquela família se convertendo e você batizado, você passaria por aquilo de novo? Eu não tenho dúvida que ele passaria. Passaria. Tanto que ele passou e a pergunta que fica para nós, meus amados irmãos, é: nós estamos dispostos a ter um mínimo de sofrimento para gerar fruto de glória para o reino? Ou a gente está muito mais preocupado? Não, me bota aqui numa bolha, igual um capacete de futebol americano, espiritual, bota uma armadura, tudo aqui, para que eu não sofra nenhum dano e eu passe por essa vida o mais confortável possível. Porque, em geral, meus amados irmãos, a nossa dor, o nosso sofrimento, se for algo que for direcionado pelo Senhor, ele vai gerar muito fruto para o reino. Porque naquela sua dor, naquele seu sofrimento, quando você passa aprovado, você ganha uma coisa no mundo espiritual que se chama autoridade para falar sobre. E invariavelmente, você vai conseguir testemunhar, não dizendo: não foi Paulo, não foi Silas, cara, essa tua dor, eu passei, e o Senhor foi fiel na minha vida e me sustentou. Ponto 7. Existe honra para sofredores. Aqui no contexto, o texto segue, depois eu imagino o quanto isso impactou aquela província, né? Um terremoto não é algo usual, todo esse testemunho daqueles homens que eram pregadores e foram presos e tudo isso que foi gerado, e chega um ponto que isso chega nos magistrados, ali nas autoridades daquela província, e fala: libera esses homens, manda embora. Acho que vai gerar mais problema e tal. Só que acontece algo, que aí quando chega para Paulo, o carcereiro: Paulão, Silas, tudo certo, obrigado, irmãos, né? Variação irmão. Nós, irmãos, podem seguir a viagem. Aí Paulo: não. Nós somos cidadãos romanos. E nós tivemos um julgamento injusto. Esses caras têm que vir aqui para nos libertar. Porque mesmo um magistrado que era dono de província, se fosse exposto a um escândalo de julgamento injusto, não para um provinciano, para um cidadão romano, era algo muito duro. A história nos mostra que o apóstolo Paulo, por remeter a Roma, todo o império todos os governadores locais tiveram que enviar ele até Roma, porque ele apelou para César. Era nesse nível. E aqueles homens, tendo consciência que aquele julgamento foi totalmente injusto, intempestivo, desproporcional, e ver que Paulo e Silas diz: nós não puxamos a credencial, né, que tinha um documento ali meu da época, mas nós somos cidadãos romanos. Aqueles homens vêm porque ali eles poderiam sofrer retaliações do império.
Mas mais do que a possível não retaliação, eu fico imaginando um prefeito que canetou alguma coisa errada, tendo que voltar lá e bater na porta. Oh, desculpa, não foi bem assim. Esse não é o mundo que a gente vive. Quem tem poder, quem tem autoridade, não quer se submeter. E aí imagina numa província, aqueles homens tendo que botar a vergonha no saco e andar de uma província, não tinha carro com vidro fechado não, viu, amados irmãos? Não era um negócio que eles conseguiam fazer isso sem passar uma vergonha pública, não. Então, eles tiveram que retornar lá, liberar, impactando carcereiro, impactando preso, impactando toda aquela multidão que viu aquele julgamento injusto. E Paulo e Silas foram honrados. E mais do que eles, o Senhor de Paulo e Silas. Porque essa história começa com a escrava dizendo: esses homens servem o Deus Altíssimo. Esses homens servem o Deus Altíssimo. Essas meninas servem o Deus Altíssimo. E tem um momento ali que as pessoas, será que servem mesmo? Olha aí o que eles estão passando. Olha aí o sofrimento, olha ali a vergonha, olha ali. Mas aí o tempo passa e a prova irrefutável que eles sim servem o Deus Altíssimo. Ponto 8. Sofrimento gera testemunho. O último ponto, verso 40. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Grava isso, gente. E os encorajaram. E então partiram. Antes desse sofrimento, Paulo teve pouco contato com Lídia, com a comunidade ali que tinha aceitado Jesus ali muito brevemente, um negócio muito incipiente. Paulo e Silas era a referência de cristão daquele momento. E aqueles cristãos neófitos tiveram que ver o pastor, o líder, o presbítero, numa grande dificuldade. E presumo eles ali talvez orando, angustiado, o que é isso? Esse Jesus tem poder, não tem poder? E ao final de tudo isso, Paulo e Silas voltam para aquela comunidade e testemunha. Aqui o original dessa palavra, encorajar, é confortar, é dar esperança. Então, talvez eu imagino Paulo e Silas chegando ali naquela casa, meu irmão, o que a gente pode fazer por vocês? Não, a gente já vai seguir para a missão, o que estava por ocorrer já ocorreu. E eu fico imaginando, meus amados irmãos, que o currículo de sofrimento de Paulo, ele foi sendo elaborado ao longo dessas viagens, né? Em cada viagem, em cada igreja, ele tinha mais currículo de sofrimento para atualizar e encorajar os irmãos. E talvez para essa igreja, ele tinha parte do currículo dele, disse, meu irmãozinho, aqui, o que aconteceu em Filipe foi uma parte, mas deixa eu te o que aconteceu para trás. Eu tive que ficar 3 dias cego numa casa escura, sem saber o que estava acontecendo, sem pai, sem mãe, sem esperança, até que veio um tal de Ananias e orou e me libertou, e a partir daí já tive que sair fugido em incesto, de uma cidade, que foi antes disso. E na capivara de sofrimento do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios 11, a partir do 23, ele fala que trabalhou mais do que qualquer um, foi preso mais do que qualquer um, foi açoitado mais do que qualquer um, foi exposto à morte, foi exposto a perigo de assalto, de mar, fome, sede, nudez. E o cara, com todo esse histórico, me consola hoje. Me consola hoje. E consola a igreja de Cristo. E, meus amados irmãos, a gente tem que entender que as nossas marcas, elas não param em nós mesmos. As nossas marcas, elas podem dar glória de Deus. Elas podem e devem dar glória a Deus. As nossas marcas, elas podem gerar esperança para alguém que está sem aquela esperança. Porque quem já viveu sabe que é doído, mas não é o final do mundo. E tem um sofrimento pessoal que eu carreguei por muitos anos, e é bem interessante que isso foi resolvido pela graça do Senhor. Eu tinha, assim, mais dos meus 30, vou fazer 40, tinha lá, sei lá, uns 36 anos, uns 4 anos atrás. E a partir daí, o que chegou a mim, pessoas com esse mesmo sofrimento,
Sim, durante 36 anos de vida, 0. Depois que o Senhor me curou, transformou e resolveu isso aqui, muitas pessoas chegavam e diziam, deixa eu te contar uma história, deixa eu puxar aqui um currículo sobre isso que você está passando. E o Senhor fez assim, assim, assim na minha vida, toda a honra e glória a Ele. E nós temos que ter marcas para compartilhar assim, meus amados irmãos. É inevitável. E dentro do currículo do nosso apóstolo Paulo, a palavra sofrimento está presente constantemente nas suas cartas. Porque ele não era um teólogo fajuto que prometia o que as pessoas não receberiam. Ele sabia o preço do Evangelho. Ele voltava para Jerusalém, lá no concílio ali dos apóstolos, e via os relatos. E o tema sofrimento era algo muito, muito presente nas cartas para das igrejas que Paulo escrevia, dizendo, vai sofrer, eu também estou sofrendo aqui. E é bem interessante, não estava no escrito, mas o Espírito Santo incomodou sobre algo específico. Alguns dias atrás, um determinado irmão, que passou por uma prova dura, legítima, ele demonstrou grande tristeza, talvez pela forma que a igreja não se compadeceu, ou da forma que a igreja não o abraçou, ou não cuidou, e ali, meu irmão, me perdoa. Enquanto a igreja nos perdoa, sua dor é legítima, sua dor é real, talvez a gente não se comunicou bem e tal. Só que naquele mesmo momento, o Espírito Santo me trouxe à memória um Paulo preso, lá em Roma, escrevendo uma carta dizendo, todos me abandonaram. Então, meus amados irmãos, dentro da questão do sofrimento, uma coisa que eu tenho aprendido é que o sofrimento ele é pessoal e intransferível. Você pode se compadecer, você pode orar, você pode dar um ombro amigo, mas vai existir alguns sofrimentos na vida que até um cônjuge, que é uma só carne espiritualmente, não vai conseguir passar na mesma intensidade. Um pai, um filho, um grande amigo, você pode estar ali junto, mas existem alguns sofrimentos que, não alguns, né? Na verdade o sofrimento, sim, ele é pessoal e intransferível. E eu coloquei alguns breves versículos aqui, só para dar entendimento do que, como Paulo abordava o sofrimento. Aos Romanos, em Romanos 8, 18, ele disse, os sofrimentos atuais não se comparam com a glória que será revelada. A igreja de Corinto, na segunda carta, 4,17, ele diz, pois nossa breve e momentânea tribulação ou sofrimento estão produzindo uma glória eterna. Ao seu filho Timóteo, na segunda carta, ele já preso, naquele contexto que eu falei há pouco, ele disse, suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Já o apóstolo Pedro, né, porque muitas vezes a nossa dor ela é pessoal, intransferível, e quando a gente está doendo, dói muito. Mas o apóstolo Pedro não passou pano para nós, não. Que ele disse em 1 Pedro 5,9. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, o mesmo sofrimento que você está passando agora, tem outra pessoa passando semelhante em um outro lugar. Então, nós não somos únicos sofredores. Queria chamar o Elkson para a gente refletir um pouco. Sim, Júnior, e onde a gente chega sobre esse sermão sobre sofrimento para a glória de Deus? Como pastor e representante do Senhor e temente a Ele como eu sou, eu vou na linha do apóstolo Paulo. Quando alguém me apresenta um sofrimento, meus amados irmãos, eu choro, eu me angustio com a dor, mas eu não posso dizer que vai ficar tudo bem amanhã.
Eu não posso dizer que vai passar agora. Eu não posso. Eu não tenho esse poder. Eu não posso fazer promessas vãs que o Senhor não me permitiu que eu fizesse, que vai passar, ou que esse é a única vez que você vai sofrer, que não vai ter. Eu posso dizer, meu irmão, a sua dor me toca como seu irmão, e eu posso orar com todas as minhas forças para que o Senhor abrevie. Eu creio no milagre, eu creio no propósito de Deus, mas eu tenho que ser responsável o suficiente para dizer, meu irmão, talvez isso pode perdurar um pouco. Talvez o milagre seja, infelizmente, aquele ente querido ser recolhido. Talvez o milagre seja realmente viver um tempo fora do mercado de trabalho e se recompor e voltar. Talvez o milagre seja, no meio desse ato, no meio desse deserto, você se reencontrar com o Senhor e reconstruir o seu relacionamento familiar. Eu não sei, mas eu não posso vender algo que a palavra de Deus não me instruiu, que é dizer que existe uma pílula para eliminar o sofrimento de uma forma barata e muitas vezes usar textos fora de contexto e a pessoa fica motivada e muitas vezes isso tem que gerar um ciclo, né? Que motivação, ela te motiva aqui e amanhã já está o mesmo abismo na alma. Mas o que eu posso dizer é que existe um Deus que, apesar do sofrimento, eu não tenho 1 milímetro de dúvida do amor dele. Eu não tenho 1 milímetro de dúvida do amor desse Deus. E esse Deus, ele continua sendo o mesmo ao longo de toda a história, suportando os seus filhos a despeito do sofrimento, para a glória do seu nome e expansão do seu reino. Eu tenho que lhe dizer, meus amados irmãos, talvez alguém não lhe disse, nós somos coadjuvantes dessa história. Não é sobre nós, é sobre ele. E como um coadjuvante, eu não posso determinar o script, o que vai acontecer, como vai acontecer, eu não posso. Nem sobre a minha vida, nem sobre a vida da minha filha, da minha esposa, eu não posso. Existe um grande autor e nós somos coadjuvantes de tudo isso. Mas eu sei que ele nos ama. Ele nos ama. E eu gosto de um grande exemplo de um grande missionário vivo, conhecido como Irmão Wu. Ele teve que sair da China. Em parte de sofrimento, eu ouso dizer que esse homem sofreu quase igual o apóstolo Paulo. E ele testemunha algo que diz, eu aprendi a não pedir para o Senhor aliviar o fardo. Eu sempre oro para que Ele fortaleça as minhas costas. Um homem que realmente foi preso, mutilado, sofreu todo tipo de tortura do regime chinês pelo Evangelho. Um outro grande missionário, Sun Gassar, isso de site de 1900. Esse homem, ele entrou todo tipo de sofrimento para levar o Evangelho para a Índia, para o Tibete. Tudo que você imaginar, esse homem sofreu. E depois ele ganhou notoriedade e levaram ele por embarcações para passar um tempo de pregação no Reino Unido, Europa e depois Estados Unidos. E ele... Vocês não sabem o que é o Evangelho. Vocês estão preocupados com conforto, com prazer, com prosperidade. O Evangelho é muito longe disso. Esse Evangelho que eu vivi lá na Índia, no Tibete, não é nada do que eu estou vendo a grande nação americana viver. E esse homem, ele viu esse choque em 1900. Imagina se ele aterrissasse hoje e visse como isso se degradou mais num materialismo desenfreado, numa busca pelo consumo, pelo prazer, pelas vontades, por uma felicidade vã, a todo custo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus amados irmãos. Que Ele nos ajude a passar pelos sofrimentos, que eles são inevitáveis. Ratificando o que a gente viu nessa noite, relembrando aqui. Primeiro, os sofrimentos são inesperados. Nós podemos sim sofrer por fazer o bem. Os sofrimentos, eles podem vir de uma maneira injusta, que quebre protocolos, leis, moral. O nosso desafio é adorar no sofrimento, preservar o nosso coração em meio ao sofrimento. Como nós sofremos
meus amados irmãos, impacta os outros. Um desses irmãos da nossa comunidade, ele passa por um grave problema de saúde por anos. E quando ele tem uma reviravolta que ele precisa se internar, ele diz: pastor, eu vou com medo que eu não sei que eu volto. Mas eu vou com tanta alegria no meu coração para saber quem o Senhor tem preparado para me pregar lá naquele hospital. Sofrimento que glorifica a Deus. A pergunta é se os nossos sofrimentos têm gerado algum fruto de glória para Deus. Existe honra para os cristãos sofredores, ou nessa vida, ou na vindoura. Aquele que permanece fiel, existe honra sim. E sofrimento, meus amados irmãos, nos gera testemunho e autoridade. Como Paulo e Silas foram lá naquela igreja embrionária e disse: fortaleçam, perseverem. E talvez a pergunta que fica é o que Paulo, Silas, prisão, carcereiro, tem a ver com a minha vida hoje? Barueri, Alphaville 2023. O problema era, o Senhor estava ensinando naquela igreja como sofrer, através dos seus expoentes, através dos seus discípulos pessoais, daquela primeira igreja ele estava ensinando. E o Senhor continua forjando discípulos de Cristo, para aprender a sofrer. E aquela mesma graça capacitadora, transformadora, que os capacitavam a suportar humilhações, provações físicas, emocionais, psicológicas, aquela mesma graça que os capacitou está aqui hoje, disponível para todos nós. E a missão que o Senhor espera de nós é que, em meio ao sofrimento que é inevitável, é que com o Espírito Santo, com a graça de Deus, a gente possa viver e ainda assim render glória a Deus. E que a gente possa ser, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, um bom soldado de Jesus. Um bom soldado é aquele que não foge da raia, aquele que mantém posição. Mas aí, meus amados irmãos, falei de Paulo como um grande exemplo de homem que sofreu. Mas aí a gente pode ainda falar e dizer: não, Júnior, mas será que esse currículo todo de Paulo aí não foi porque ele teve uma vida pregressa de perseguir a igreja, não? Então por isso será que ele não sofreu mais do que os outros por isso? Será que Pedro não sofreu porque ele deu aquela rateada ali, deu aquela negada em Jesus? Mas Isaías fala sobre um sofrimento de Cristo, do próprio Deus. Isaías 53:7 vai dizer de um Deus perfeito que se fez carne e sofreu. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Tua palavra, ela foi semeada, Pai, ela foi plantada. Obrigado, Pai, pelo poder das Tuas sagradas Escrituras, que ainda hoje nos confortam, ainda hoje nos fortalecem, ainda hoje nos gera esperança. Obrigado, Senhor, por gerações anteriores que testemunharam, deixaram relatos firmes e sólidos para a gente dizer que é possível enfrentar as dificuldades, as complexidades da vida e ainda assim dar glória a Ti. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a viver nesse mundo. Obviamente, Senhor, que não queremos sofrer, mas se eles baterem na porta, quando baterem na porta, torna-nos, Deus, soldados preparados para enfrentá-los. Eu tenho 2 apelos para fazer nessa noite. O primeiro é, se você está aqui ou você está acompanhando aqui pelo YouTube, ou quando você vê essa mensagem, e esse evangelho sem glamour, esse evangelho pautado no sofrimento, se ele tocou o seu coração de alguma forma,
e você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, faça essa oração comigo, com fé. A palavra de Deus fala que aquele que confessa, né, que crê que o Senhor Jesus ressuscitou entre os mortos, né, fala com a sua boca e crê no seu coração, esse sim será salvo. Senhor Deus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, reconheço que Tu és a essência máxima do sofrimento perfeito, aquele que mesmo não merecendo sofreu por mim, morrendo a morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Me ajuda, Senhor, a viver uma vida digna como um verdadeiro cristão. E eu tenho um outro apelo, meus amados irmãos, eu não sei se tem alguém que está passando por algum nível de sofrimento que dentro da sua concepção é maior do que a sua capacidade de suportar. Um sofrimento desproporcional, talvez, na sua percepção de mundo, na sua racionalidade, um sofrimento muito maior do que você imagina, talvez algo que você não veja solução. Mas eu quero fazer também uma oração por você. Enquanto eu oro, entregue esse momento ao Senhor. Mas é uma oração, como eu falei brevemente, eu vou clamar para que o Senhor resolva, cure, liberte, transforme, sim. Mas também vou orar, se essa não for a vontade do Senhor, que Ele te fortaleça pelo tempo que for necessário e que esse sofrimento gere glória para Ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, em comunhão com os meus irmãos, eu clamo, Senhor Deus amados, antes de tudo, pela Tua intervenção sobrenatural, Pai. Tem sofrimentos, Pai, que são insuportáveis. Sofrimentos, Pai, que atingem não só o nosso corpo, a nossa mente, mas ele chega na alma, no espírito. Sofrimentos, Pai, que fizeram homens como Davi tremer nas bases, Jó e tantos homens melhores que nós. Eu clamo, Senhor Deus amado, pelo abreviamento desse sofrimento, pela Tua resolução, quer seja a cura, quer seja a provisão financeira, quer seja a reconstrução de relacionamentos, quer seja, Senhor Deus amado, esperança onde não há esperança, vida onde não há vida, saúde onde não existe saúde, recurso onde não existe recurso. Tu és o Senhor de tudo, Pai. Eu clamo, Senhor, com compaixão por meus irmãos, como clamo para mim mesmo. Clamo pela Tua intervenção sobrenatural. Contudo, Senhor, eu não sei o trabalhar de Deus, eu não sei o porquê de Deus, eu não sei o como, quando, onde, o porquê que as coisas acontecem. E se for da Tua soberana vontade, Pai, que esse deserto ou esse momento de dificuldade permaneça, Pai. Forja-nos com um caráter que Te glorifique. Ensina-nos, Deus amado, as lições que temos que extrair desses momentos. Nos dá, Senhor Deus amado, autoridade sobre esse sofrimento. E que em nome de Jesus, quando isso passar, que vai passar, nenhum sofrimento é infindável, que nós possamos sair disso com o coração que em meio ao sofrimento, em meio à angústia da alma, ainda assim permaneceu em adoração a Ti. Guarda o nosso coração, Pai. Guarda o nosso coração, Pai. Preserva o nosso coração. Preserva o nosso coração. Zararabaraladacarabaradai. Zaracarabaraladacarabaraladai. Zer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 aladai. Zaracarabaradai. Santo, santo é o Senhor. Erga a sua mão como quem recebe. Que o amor de Deus, Criador de todas as coisas, que a graça do Filho Jesus, aquele que passou pelos mais terríveis sofrimentos, e que a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, que nos fortalece e nos ensina em meio ao sofrimento, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!